Imagina ter, sei lá, R$ 490 a mais no seu bolso todo santo mês. Seria incrível, né? Pois é, multiplica isso por um ano e depois multiplica por uma década inteira. Segundo um documento fresquinho oficial do governo, é exatamente esse volume de dinheiro que a média dos brasileiros deixou de ganhar. E tudo por causa de um sistema ruim. Exatamente, por causa de um emaranhado invisível, tipo, super caótico nas nossas leis, e hoje a gente vai tentar cortar esses fios. O tema do nosso mergulho nas fontes de hoje é, rufem os tambores, a reforma tributária no Brasil. E olha, não é nenhum exagero dizer que essa é, disparada, a maior mudança estrutural no país nas últimas décadas. Com certeza. A gente está falando de algo que vai alterar a matemática financeira de absolutamente tudo. Desde o preço do pacote de arroz na prateleira até o plano de negócios de uma multinacional, sabe? Decidindo se abre ou não uma fábrica por aqui. Sim, e só para deixar muito claro para quem está ouvindo como a gente vai conduzir essa conversa, a gente está com a cartilha oficial do Ministério da Fazenda aberta bem aqui. O texto atualizado pós-Senado. Isso, de novembro de 2023. E antes da gente entrar nos pormenores, vale aquele nosso aviso de sempre. A nossa lupa aqui é estritamente técnica. A gente não tá aqui para levantar a bandeira política, sabe, de quem aprovou ou de quem criticou. Nosso papel não é tomar partido de jeito nenhum. Exato. O objetivo é olhar para a engenharia da coisa, o que o texto diz, como os mecanismos vão funcionar na prática, sem filtro e sem torcida. Eu acho que essa é a abordagem mais útil que a gente pode ter. Até porque, quando o assunto é imposto, a retórica política costuma confundir muito mais do que explicar, né? Olhar para o documento oficial dá para a gente a planta baixa dessa nova casa. O que é fascinante aqui é que não é só um ajuste matemático, é tentar destravar o país. Tá, então vamos desembolar isso e olhar para a fundação dessa casa. Lendo as primeiras páginas, o diagnóstico do sistema atual é meio assustador. O próprio governo admite que a gente tem um dos piores modelos do mundo, né? É terrível. E tentando visualizar isso, me veio uma imagem. O nosso sistema atual, ele é como se você estivesse dirigindo numa rodovia e toda vez que você fosse mudar de faixa, tivesse que parar num pedágio diferente. Sim, com regras diferentes. Isso, com uma regra diferente, cobrado por uma empresa diferente. No fim da viagem, você pagou mais pedágio do que gasolina e demorou o dobro do tempo. Hoje a gente tem, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, é uma sopa de letrinhas. A sua analogia do pedágio ela é muito precisa, porque ele ilustra exatamente o que trava a economia hoje. As empresas gastam departamentos inteiros, sabe, e bilhões de reais só para calcular qual pedágio pagar. Nossa, sim. E a solução que a reforma traz, que é basicamente o coração desse documento, é demolir essas praças de pedágio todas e colocar uma cobrança única lá na saída, baseada só no valor que foi gerado. É a substituição desses 5 impostos que você citou por um modelo que eles chamam de IVA dual. O Imposto sobre Valor Agregado. Isso, o famoso IVA. Mas espera aí, eu li essa parte e, sendo bem sincero, eu achei meio contraditório. Porque se a grande promessa é simplificar a vida de todo mundo, por que o documento chama de IVA dual? Essa é uma ótima pergunta. Por que criar 2 impostos novos em vez de um só, unificado para o país inteiro de uma vez? Excelente ponto. Matematicamente, para o sistema de TI das empresas, vai funcionar assim como se fosse um imposto só. Mas juridicamente ele precisa ser dual por causa do nosso pacto federativo, né? Entendi, por causa dos estados e municípios. Exatamente. O Brasil é uma federação gigantesca. Se você criasse um imposto único e mandasse todo esse dinheiro lá para Brasília, para depois o governo federal distribuir, você acabaria tirando a autonomia dos prefeitos e governadores. Faria sentido, então eles dividiram isso. O IVA dual resolve isso separando a cobrança. Teremos a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa vai para o governo federal, substituindo o PIS, COFINS e IPI. Tá. E aí teremos o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS e o ISS, e vai direto para os estados e municípios. Entendi. Então, na prática, a empresa vai lá, preenche uma guia só, o sistema calcula tudo e já divide o dinheiro automaticamente. Um pedaço vai para o presidente, outro para o governador e outro para o prefeito. Exatamente.
A burocracia é a de um imposto só, mas a arrecadação respeita a divisão dos poderes. E vale ressaltar que a gente não está sendo cobaia de um experimento maluco, não. Verdade, o documento fala que já tem no mundo todo. Sim, o texto enfatiza que esse padrão de IVA é usado por mais de 170 países. É a recomendação padrão de entidades como a OCDE e o Banco Mundial. Ok, mas aí entra um termo técnico que o documento, nossa, repete exaustivamente e a gente precisa traduzir urgente. Ele fala em não cumulatividade plena e diz que isso é o que vai salvar a nossa indústria. É a chave de tudo. Como assim? O que exatamente é essa bola de neve do imposto acumulativo e como essa tal não cumulatividade funciona? Vamos tentar traduzir isso para a vida real. Imagina, sei lá, a cadeia de produção do pão francês. O agricultor planta o trigo e vende para um moinho. Nesse sistema antigo, o moinho paga imposto sobre o trigo. Certo. Aí o moinho transforma o trigo em farinha e vende para a padaria. A padaria paga imposto sobre a farinha. Só que, embutido no preço da farinha, já estava o imposto que o moinho pagou no trigo. Eita! Aí a padaria faz o pão e vende para você. Você paga imposto sobre o pão, que já tem dentro dele o imposto da farinha, que já tem o imposto do trigo. É o famoso imposto sobre imposto. Exato. Isso encarece a produção inteira de um jeito absurdo. Vira um efeito cascata gigante, né? No final, o pão fica super caro só por causa desse atrito na cadeia produtiva. Precisamente. Com a não cumulatividade plena do novo IVA, a regra fica muito simples. Você só paga imposto sobre o valor que você adicionou ao produto. Tá, então voltando para o moinho. Isso. Se o moinho comprou o trigo por R$100 e vendeu a farinha por 150, ele só gerou, tipo, R$50 de riqueza nova. Ele só vai pagar imposto sobre esses 50. Ah, faz muito sentido. E o resto? O imposto que já foi cobrado lá atrás, na etapa do agricultor, vira um crédito. O moinho abate isso da conta dele. A cadeia inteira vai se creditando e, no fim, o imposto só incide de forma limpa sobre o consumo final. E o documento também fala da devolução rápida desses créditos, né? Sim, eles garantem que vai ter uma devolução bem mais rápida dos créditos acumulados, o que desonera os investimentos e ajuda muito o caixa das empresas. Isso parece ótimo para o empresário. Mas, assim, me levanta uma suspeita imediata. Se o governo está desonerando a cadeia produtiva, acabando com esse imposto sobre imposto, a arrecadação vai cair, certo? Essa é a lógica inicial, sim. E a gente sabe que governo nenhum gosta de perder dinheiro. Então eles vão simplesmente jogar a alíquota de referência desse novo IVA lá no teto para compensar. A carga geral vai aumentar. Olha, essa foi, sem dúvida, a principal preocupação durante toda a tramitação no Congresso. E o documento da Fazenda traz uma resposta bem categórica para isso. Eles incluíram na Constituição um mecanismo chamado trava da carga. Trava da carga. Tipo um teto de cobrança? Funciona como uma trava matemática mesmo. Ali garante que a carga tributária total sobre o consumo não pode exceder a média do que foi arrecadado no Brasil entre 2012 e 2021, sabe, como proporção do PIB. Então eles não podem simplesmente cobrar mais do que a média histórica? Não podem. Se durante aquela transição a Receita Federal perceber que o novo IVA está arrecadando, digamos, um percentual maior que essa média, o governo vai ser obrigado, por lei, a reduzir as alíquotas do IBS e da CBS. Uau! Não é só uma promessa solta, então. Exatamente, não é promessa de palanque. É um gatilho legal projetado para manter a arrecadação totalmente neutra. Interessante demais. Então a ideia é parar de arrancar o couro de quem produz, sem necessariamente arrancar mais de quem consome, só distribuindo a conta de um jeito mais inteligente. Perfeito, é isso. Mas, bom, vamos sair da sala de contabilidade da indústria e ir para o corredor do supermercado, porque é onde a gente sente no bolso. Se a empresa paga menos imposto para produzir um macarrão, de onde o governo tira a diferença? Como isso afeta meu carrinho de compras na prática? Aqui a reforma entra direto na geladeira da população, né? A cartilha detalha a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Ah, eu vi isso. E o que muda? A mudança mais palpável é que os alimentos que entrarem nessa cesta vão ter obrigatoriamente alíquota zero. Zero de CBS e zero de IBS.
O imposto sobre o consumo desses itens básicos simplesmente vai deixar de existir. Zero mesmo? E o documento já lista exatamente quais são esses alimentos? O texto aprovado diz que a lista exata ainda vai ser definida por uma lei complementar, mas já amarra os critérios, sabe? Que tipo de critérios? Os alimentos vão precisar focar em nutrição saudável e considerar muito as diferenças regionais do Brasil. Mas, além dessa cesta com alíquota zero, o documento também introduz uma segunda camada. Que seria a cesta básica estendida. Isso, a cesta básica estendida. Mas qual a lógica dessa segunda cesta? Se não é zero imposto, por que ela é especial? Porque ela engloba aqueles produtos que não entraram na isenção total, mas que ainda assim continuam sendo muito importantes para o dia a dia. Tá, e qual é o benefício para eles? Para essa cesta estendida, a alíquota vai ter uma redução drástica. Os produtos vão pagar só 40% da alíquota padrão do IVA. Mas olha, o que realmente muda o jogo tecnológico e social da reforma está atrelado a isso tudo, que é o sistema de cashback. Ah, espera. Aqui a gente precisa parar. Porque quando eu li cashback nos documentos oficiais, eu achei que estava lendo o regulamento de, sei lá, um aplicativo de pedir comida. A palavra assusta um pouco no contexto do governo. Como assim, o governo vai me dar dinheiro de volta? Qual é a logística disso? Eu passo no caixa do mercado, compro um pacote de fraldas e, plim, cai um Pix no meu celular. Calma lá. A tecnologia envolvida, ela é muito parecida com o que o setor privado já faz sim. Mas a lógica econômica é completamente oposta. Como assim oposta? No aplicativo de compras, o cashback existe para te incentivar a consumir mais, certo? Na reforma tributária, o que o documento chama de cashback do povo é um mecanismo puro de justiça social. Ele é focado exclusivamente nas famílias de baixa renda. Entendi. E, se conectarmos isso ao cenário maior, é uma ferramenta direta para atacar a desigualdade no país. Mas vem cá, por que devolver o dinheiro em vez de simplesmente não cobrar o imposto logo de uma vez na prateleira para todo mundo? Porque quando você corta o imposto na prateleira para todo mundo, o milionário compra um pacote de arroz e tem exatamente o mesmo benefício fiscal que a pessoa que ganha um salário mínimo. Ah, faz sentido. Só que o imposto embutido naquele arroz consome uma fração enorme da renda do trabalhador mais pobre e é irrelevante para o rico, entende? Isso é o que a gente chama de imposto regressivo. E o cashback resolve isso. De que forma? O governo arrecada normalmente na fonte, mas através do cruzamento de dados, tipo o CadÚnico, o Cadastro Único do governo, ele identifica a família de baixa renda e devolve uma parte do IBS e da CBS que ela pagou. E como esse dinheiro volta para a pessoa? O documento explica a mecânica exata. A operação exata também virá em lei complementar. Mas o documento já indica que a devolução vai abranger o imposto sobre a cesta básica estendida, sobre o gás de cozinha e sobre a conta de luz. Nossa, gás e luz pesa muito no orçamento, né? Pesa demais. Então pode ser na forma de um desconto direto na fatura de energia, por exemplo, ou um crédito depositado num cartão social do governo. O importante é o mecanismo. É a devolução direta de imposto para proteger o poder de compra da base da pirâmide. Tá, então vamos tentar equilibrar essa balança. Se o arroz e o feijão vão ter imposto zero e o governo vai devolver parte do imposto do gás e da luz para as famílias mais pobres, a conta tem que fechar em algum lugar, né? Sempre tem. Quem é que vai pagar mais caro? Porque lendo o documento, a gente se depara com a criação do imposto seletivo. Sim. E olha aqui é onde fica realmente interessante. Porque a melhor forma que eu encontrei para entender isso foi lembrando daquele pote de moedas que alguns pais colocam na sala de casa, sabe? O pote do palavrão. Isso. A criança tem que ir lá e depositar um trocado toda vez que solta um palavrão. É tipo uma taxa feita sob medida para punir e desestimular um mau comportamento. Olha, essa é uma analogia perfeita para explicar a natureza desse imposto. Na linguagem técnica, o documento diz que o imposto seletivo tem um caráter extrafiscal e regulatório. Extrafiscal quer dizer que não é só para fazer caixa. Exatamente. O objetivo primordial dele não é bater meta de arrecadação para fechar o orçamento do ano. O objetivo é literalmente encarecer produtos que fazem mal à saúde pública ou que degradam o meio ambiente. Então, o palavrão, nesse caso do governo, é o cigarro, a bebida alcoólica, a poluição. É por aí mesmo. Pensa assim, se o consumo de cigarro aumenta muito hoje, os custos do SUS com tratamentos oncológicos vão explodir lá no futuro, certo? Certo.
Faz todo sentido. O imposto seletivo, que vai ser o imposto federal, tenta embutir esse custo futuro no preço do produto agora, desestimulando a compra. Mas tem um detalhe super interessante no texto oficial que atua meio que como uma contenção de danos para o setor produtivo. Qual detalhe? Quando o governo for aplicar esse imposto seletivo sobre a extração de recursos naturais, como os minérios, a alíquota máxima está cravada na Constituição em 1%. Ah, então eles criaram um imposto, mas colocaram uma coleira nele. Exato. Uma trava para evitar que o imposto destrua a competitividade de setores de exportação pesada do Brasil. Faz sentido. E falando em quem vai pagar mais, eu estava lendo a seção sobre patrimônio e, sério, eu quase caí da cadeira. O IPVA, né? Sim, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso com calma. Pelo que eu entendi do documento, até hoje uma pessoa que, sei lá, economiza um tempão para comprar um carro popular usado tem que pagar o IPVA todo mês de janeiro. Religiosamente. Mas se um bilionário comprar um iate ou um jatinho executivo, ele não pagava IPVA nenhum. Como isso era possível? Era uma lacuna histórica bizarra no nosso sistema. E isso levanta uma questão importante de como a nossa legislação era atrasada. O IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, foi criado há décadas com uma interpretação jurídica de que veículo automotor se referia apenas aos terrestres. Nossa. Pois é. Então, por muito tempo, os donos de carros e motos sustentaram essa arrecadação para os estados, enquanto o transporte aéreo e aquático de altíssimo luxo passava totalmente ileso. E o que o documento da reforma faz é corrigir essa anomalia e trazer assim um choque de justiça tributária. Então a base do IPVA foi oficialmente ampliada. Sim, agora o jatinho paga imposto. Mas espera, e quem trabalha com isso? Eu penso, por exemplo, no setor do agronegócio que usa avião para pulverizar a lavoura. Ou, não sei, naquelas balsas de transporte de passageiros no norte do país. Eles vão ser taxados igual o jatinho? Não, não. O texto é muito cuidadoso quanto a isso. Tem exceções bem explícitas. Ufa! Estão excluídas dessa cobrança as aeronaves agrícolas, os tratores, as embarcações de pesca artesanal, industrial ou científica, e também os barcos de transporte aquaviário de passageiros. Então o alvo é realmente o luxo. Claramente, o alvo são as embarcações de esporte e lazer, como lanchas e iates e os jatos executivos. E, além disso, o documento autoriza que o IPVA seja progressivo, ou seja, quanto maior o valor do veículo e maior o seu impacto ambiental, maior pode ser a alíquota. E pelo que eu vi, isso não para no IPVA, né? Tinham menções lá, mudanças no IPTU das prefeituras e no Imposto sobre Heranças. Sim, o ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações, vai passar a ser obrigatoriamente progressivo em todo o Brasil. Quem herda um patrimônio gigantesco vai pagar uma alíquota proporcionalmente maior do que quem herda um imóvel modesto. Justiça tributária pura. E o IPTU? Sobre o IPTU, a reforma simplificou bastante a vida dos prefeitos. Agora eles vão poder atualizar a base de cálculo dos imóveis por decreto municipal. Sem precisar de lei nova? Isso, de acordo com critérios de uma lei local, mas sem precisar aprovar uma lei nova na Câmara de Vereadores toda santa vez que for corrigir a inflação do metro quadrado. Bom, a gente está falando de mudar a engrenagem de impostos de todas as indústrias, criado 2 cestas básicas novas, implementar um sistema nacional de cashback, taxar jatinhos, alterar heranças, é muita coisa. É uma transformação monumental. Se você virar essa chave de um dia para o outro, a economia brasileira sofre uma parada cardíaca de tanta confusão. Como é o cronograma disso no documento? A palavra de ordem da transição é cautela extrema. O documento prevê um cronograma bem longo, tá? As leis complementares que detalham as alíquotas exatas estão sendo debatidas agora. Mas a primeira grande mudança de impacto no caixa das empresas e no nosso dia a dia só acontece de fato em 2026. Só em 2026. E vai ser tudo de uma vez? Não. 2026 será o que eles chamam de ano teste. Como assim ano teste? Nesse ano, o IVA começa a existir, mas com rodinhas de treinamento, sabe? A CBS federal vai ter uma alíquota meio simbólica, de 0,9%, e o IBS estadual e municipal de apenas 0,1%. Então é só 1% no total? Isso.
O foco não é arrecadar. O foco é testar a infraestrutura tecnológica de cobrança, a emissão das notas fiscais, ver se os sistemas das empresas não vão travar. E o detalhe é que esse valor de 1% cobrado no teste vai ser abatido do PIS e da COFINS que a empresa já paga hoje. Ah, então ninguém vai pagar imposto em dobro durante o teste. E depois desse test drive, Aí, a partir de 2027, a CBS Federal entra em vigor para valer. E velhos impostos como o PIS e a COFINS começam a ser extintos de vez. O imposto seletivo também passa a valer aí. e os estados, já a transição para os estados e municípios é bem mais lenta, porque envolve diretamente o caixa dos prefeitos e governadores, né? O IBS vai assumindo o lugar do ICMS e do ISS de forma muito gradual, numa escadinha que vai de 2029 até 2032. Caramba! Então a gente só vai ver esse sistema novo operando 100% sem nenhum resquício dos impostos velhos em 2033? Exatamente. A vigência integral do novo modelo só ocorre em 2033. É quase uma década inteira de adaptação em paralelo. É uma maratona. O que levanta a pergunta de $1 milhão. No fim dessa década toda, o prêmio vale o esforço? Porque os números de impacto econômico lá no final da cartilha são bem ambiciosos. O Ministério da Fazenda projeta um crescimento adicional do PIB de 12% ou mais no período de 15 anos. Sim, são números bem fortes. Mas aí eu te pergunto, olhando para a realidade, quando a lei foi aprovada, teve muita gritaria do setor de serviços. Não teve? Escolas particulares, clínicas médicas, o pessoal de tecnologia, todo mundo argumentando que a alíquota deles ia subir muito e que eles iam pagar o pato da reforma. O documento está sendo otimista demais? Ou alguém realmente vai sair perdendo no fim das contas? O documento responde a isso com um conceito de crescimento macroeconômico. É verdade que, matematicamente, a alíquota nominal do setor de serviços, que hoje é muito baixa lá no ISS, vai subir para se equiparar à da indústria no novo IVA. Isso é um fato. Tá. Mas a cartilha demonstra que, no longo prazo, o jogo é de ganha-ganha. E a lógica é a seguinte: como a indústria e o agronegócio vão ter um choque colossal de eficiência e vão parar de pagar aquele imposto sobre imposto que a gente conversou, Eles vão gastar menos, né? isso, eles vão investir mais, contratar mais e vão baratear os produtos na ponta. A famosa teoria de que se o bolo cresce, a fatia de todo mundo aumenta. Exatamente. Se a indústria cresce e a comida fica mais barata, sobra mais dinheiro no bolso do cidadão lá no fim do mês. E o que ele faz com esse dinheiro sobrando? Ele contrata mais serviços, Ah, verdade. ele vai e paga uma academia, ele matricula o filho numa escola particular melhor, ele assina um software novo, vai em um restaurante. O documento projeta que o ganho de eficiência geral da economia supera de longe qualquer ajuste inicial de alíquota. Todos os setores, agropecuária, indústria e serviços, todos têm projeção de crescimento real. Que legal. E a cartilha ainda traz um dado sobre desigualdade regional que me chamou muita atenção. Hoje, a diferença de arrecadação entre o município mais rico do Brasil e o mais pobre é um abismo absurdo de 200 vezes. É muito triste. E é um reflexo direto de como a gente cobra impostos hoje, que é geralmente na origem, ou seja, onde a fábrica está instalada. Onde produz. Isso. E a reforma muda totalmente o eixo da tributação para o destino. Ou seja, o imposto arrecadado vai ficar na cidade onde o produto foi consumido, onde a pessoa de fato mora. E isso por si só já espalha o dinheiro. Espalha muito. E, combinado com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNDR, que a União vai bancar para ajudar os estados mais pobres. Aquela diferença brutal de 200 vezes cai para apenas 15 vezes. Nossa, é uma redução drástica da desigualdade entre as cidades. Sim. E para completar a estabilidade, o documento também assegura que os regimes que já estão consolidados, como o Simples Nacional, vão ter flexibilidade para se adaptar sem perder os benefícios de hoje. E a Zona Franca de Manaus também será protegida com um fundo de sustentabilidade próprio. Então, amarrando todas as pontas do nosso mergulho de hoje, se eu tivesse que explicar isso numa viagem de elevador, a gente está se despedindo de 5 impostos velhos e disfuncionais e colocando no lugar 2 impostos modernos, o CBS e o IBS. Isso mesmo. Eles formam um IVA focado em cobrar só sobre o valor agregado, sem gerar aquela bola de neve.
A cesta básica nacional fica com imposto zero, as famílias mais pobres vão receber cashback do imposto do gás e da luz, o que polui ou faz mal à saúde ganha um imposto extra, o imposto seletivo, o dono do iate, do jatinho, passa a pagar IPVA. Resumiu perfeitamente. E tudo isso passa por um test drive em 2026, com implementação gradual, até a gente estar voando em velocidade de cruzeiro em 2033, com a promessa de crescer o PIB em 12%. É síntese perfeita. E o grande ponto para quem nos ouve é, embora 2033 pareça uma realidade super distante de ficção científica, os efeitos da lei começam agora. Com certeza. Saber como essa nova matriz funciona hoje é o que vai ditar como as empresas onde a gente trabalha vão planejar os investimentos, como o preço nas prateleiras do mercado vai oscilar nos próximos anos e como a nossa renda pode ser destravada num ambiente de negócios, digamos, menos hostil. Sem dúvida nenhuma. E a gente volta naquele número lá do começo do nosso bate-papo. O próprio documento do governo provocou, dizendo que se essa limpeza estrutural nas leis tivesse sido feita há 15 anos, cada brasileiro teria hoje, em média, R$ 490 a mais de renda todo santo mês. Faz muita diferença. É aqui. Quantos outros emaranhados de fios, quantas outras lógicas ultrapassadas e burocracias invisíveis estão, neste exato momento, segurando o seu potencial pessoal, o do seu negócio ou do país inteiro? Verdade. Simplesmente porque a gente se acostumou a viver no meio da confusão. É algo para se pensar. Acomodar-se com a complexidade tem um preço altíssimo. E entender como desmontar isso é o primeiro passo. Muito bem dito. Muito obrigada pela companhia espetacular nesse mergulho pelas fontes de hoje. Nos vemos na próxima jornada em busca de mais clareza no meio do caos. Um abraço e até a próxima!